As mesmas equações que tornam a viagem interestelar praticamente impossível também foram responsáveis por forjar o carbono dentro das células do seu corpo e o ferro presente no seu sangue, no coração de estrelas moribundas. Foram essas mesmas leis que deformaram a geometria do espaço-tempo o suficiente para permitir que galáxias surgissem, crescessem e se organizassem nas estruturas magníficas que você vê quando olha para o céu em uma noite sem nuvens. A física não mente, ela não faz promessas falsas. Ela simplesmente nos diz com uma precisão extraordinária o que é possível e o que não é possível dentro dos limites deste universo. E existe uma conclusão perturbadora escondida nas equações mais bem testadas da história da ciência. A distância entre as estrelas não é apenas um desafio tecnológico, ela pode ser uma barreira fundamental da própria realidade. O universo não parece interessado nas nossas ambições. Ele não se adapta ao nosso desejo de explorar. Ele não abre uma exceção porque queremos alcançar outra estrela. Pelo contrário, as próprias leis que permitem que a vida exista também impõem limites extraordinariamente rígidos sobre até onde essa vida pode viajar. E isso não é uma metáfora poética, é uma consequência matemática. Hoje vamos entender exatamente por quê. Porque as estrelas parecem próximas, elas estão ali, visíveis, brilhando no céu. Algumas parecem tão brilhantes que quase temos a sensação de que poderíamos alcançá-las, mas essa aparência é uma ilusão criada pela luz. A realidade é muito diferente. Entre nós e as estrelas existe uma barreira que não é feita apenas de distância. Ela está relacionada ao espaço, ao tempo, à massa, à energia e à própria estrutura geométrica do universo. Não é simplesmente um problema de engenharia. Não é apenas uma questão de dinheiro. Não é algo que necessariamente desapareceria se tivéssemos motores melhores. É um problema profundamente ligado às leis fundamentais da física. E tudo começa com um número: 300 milhões de metros por segundo. Essa é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. E ela não é simplesmente uma velocidade muito alta. É o limite fundamental da causalidade em nosso universo. Qualquer objeto que possua massa de repouso não pode ser acelerado até a velocidade da luz. Não porque nossos motores sejam fracos, não porque nossa tecnologia seja primitiva, mas porque a relatividade especial de Einstein determina que a energia necessária para acelerar um objeto com massa até exatamente a velocidade da luz cresce sem limite. Imagine tentar empurrar uma pedra. No começo, ela acelera facilmente, mas agora imagine que, quanto mais rápido ela se move, mais difícil fica acelerá-la. Quanto mais perto você chega de uma determinada velocidade, maior é a resistência relativística à aceleração. Você continua fornecendo energia, mas cada aumento adicional de velocidade exige uma quantidade cada vez maior de energia. É exatamente esse comportamento que aparece nas equações da relatividade. O fator de Lorentz, frequentemente representado pela letra grega gama, descreve como os efeitos relativísticos crescem à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. A 10% da velocidade da luz, os efeitos relativísticos ainda são pequenos. A 90% eles já são enormes. A 99%, o fator de Lorentz é aproximadamente 7,1. A 99,9% ele passa de 22. A 99,99% ultrapassa 70. E quando a velocidade se aproxima de 100% da velocidade da luz, o fator cresce sem limite. A energia necessária também cresce sem limite. Não estamos falando simplesmente de uma quantidade absurdamente grande. Estamos falando de uma quantidade que tende ao infinito. E nenhum reservatório de energia finito pode fornecer energia infinita. Essa é a diferença entre um problema tecnológico e uma restrição física. Talvez possamos construir motores melhores. Talvez possamos desenvolver novas formas de propulsão. Talvez uma civilização muito mais avançada que a nossa consiga atingir uma fração significativa da velocidade da luz. Mas alcançar exatamente a velocidade da luz com uma nave que possui massa de repouso não é apenas difícil. Dentro da relatividade especial, não é permitido. Agora surge uma pergunta inevitável. Se não podemos alcançar a velocidade da luz, será que podemos chegar perto o suficiente? Considere Alpha Centauri. É o sistema estelar mais próximo do sistema solar, a aproximadamente 4,37 anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Isso corresponde a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Agora imagine viajar na velocidade da Voyager 1, uma das naves mais rápidas já lançadas pela humanidade.
Sua velocidade em relação ao Sol é da ordem de dezenas de quilômetros por segundo. Mesmo nessa velocidade, uma viagem até Alpha Centauri levaria dezenas de milhares de anos. Não décadas, não séculos, dezenas de milhares de anos. Então talvez devêssemos simplesmente construir uma nave muito mais rápida. Talvez 1% da velocidade da luz, ou 10%. E aqui a física começa a ficar ainda mais cruel, porque a energia necessária cresce rapidamente com a velocidade. Imagine uma nave com uma massa de aproximadamente 10 toneladas. Para acelerá-la a apenas 1% da velocidade da luz, a energia cinética relativística já seria gigantesca. Estamos falando de uma quantidade de energia na ordem de centenas de petajoules. E isso é apenas para acelerar a nave. Você ainda precisaria desacelerá-la quando chegasse. E essa parte é frequentemente esquecida. Viajar até outra estrela não significa simplesmente acelerar, você precisa parar. Se sua nave atingir uma velocidade enorme e não tiver uma forma de reduzir essa velocidade, ela simplesmente atravessará o sistema estelar. Você chegaria ao seu destino e passaria direto por ele. Portanto, a energia necessária para desacelerar precisa ser considerada desde o início. Agora imagine elevar a velocidade para 10% da velocidade da luz. O cenário se torna ainda mais extremo. Uma nave viajando a 10% da velocidade da luz ainda levaria aproximadamente 44 anos para atravessar os 4,37 anos-luz até Alpha Centauri, ignorando os períodos de aceleração e desaceleração. Uma viagem de ida e volta ultrapassaria muitas décadas, e isso levanta um problema humano gigantesco. Mesmo que a nave funcionasse perfeitamente, como manter seres humanos vivos durante uma missão dessa duração? Mas a energia ainda não é o pior problema. Existe algo muito mais assustador. O espaço interestelar não está completamente vazio. Nós costumamos imaginar o espaço como um vazio absoluto, mas ele contém partículas, átomos, íons, moléculas, poeira, grãos microscópicos de material. O meio interestelar é extremamente rarefeito. Mas quando você começa a atravessá-lo a velocidades relativísticas, essa pequena quantidade de matéria se transforma em um problema potencialmente devastador. Imagine sua nave viajando a uma fração significativa da velocidade da luz. Do ponto de vista da nave, partículas que estavam praticamente paradas em relação ao meio interestelar agora estão vindo diretamente em sua direção a velocidades absurdas. Um simples átomo de hidrogênio pode se comportar como uma partícula de radiação extremamente energética. E sua nave não encontra apenas um, ela encontra muitos, bilhões, talvez muito mais, dependendo da região do espaço e da velocidade. E então existem os grãos de poeira, eles são muito maiores que um átomo. Mesmo uma partícula microscópica pode carregar uma quantidade enorme de energia quando transformada em um projétil relativístico. Uma pequena partícula de poeira atingindo uma nave a uma velocidade próxima à da luz poderia vaporizar materiais, produzir cascatas de partículas e gerar radiação secundária extremamente perigosa. O espaço começa a parecer diferente, não como um vazio, mas como um campo invisível de projéteis. Quanto mais rápido você viaja, mais energético se torna cada impacto. E proteger a nave também cria outro problema. Você poderia construir uma blindagem extremamente espessa, mas essa blindagem adiciona massa. Mais massa significa mais energia necessária para acelerar. Mais energia exige mais combustível. Mais combustível adiciona ainda mais massa. E então você entra em um ciclo brutal. Para proteger a nave, você precisa aumentar sua massa. Para acelerar essa massa, precisa de mais energia. Para carregar mais energia, precisa de mais massa. E assim por diante. Existe ainda outro fenômeno extraordinário, a dilatação do tempo. Einstein mostrou que o tempo não passa da mesma maneira para todos os observadores. Quanto mais próximo você estiver da velocidade da luz, maior será a diferença entre o tempo experimentado por você e o tempo medido por alguém que permanece na Terra. A velocidades suficientemente próximas da luz, uma tripulação poderia experimentar uma viagem muito mais curta do que a duração medida por observadores na Terra. Isso é real. Não é ficção científica. Os efeitos relativísticos foram confirmados experimentalmente inúmeras vezes. Relógios atômicos em aviões, satélites e sistemas de navegação precisam levar em consideração efeitos relativísticos. Mas a dilatação do tempo não resolve o problema da viagem interestelar. Ela apenas muda a experiência temporal dos viajantes. A energia continua sendo necessária, a nave continua precisando acelerar, a nave continua precisando desacelerar. O meio interestelar continua existindo, a radiação continua existindo.
Os impactos continuam existindo. A dilatação do tempo pode significar que os viajantes envelheçam menos do que as pessoas que ficaram na Terra, mas não elimina as outras barreiras. E então chegamos a uma das ideias mais fascinantes já propostas para viagens interestelares, a vela a laser. Em vez de carregar um gigantesco motor e enormes quantidades de combustível, imagine uma vela extremamente fina e leve sendo empurrada por poderosos feixes de laser disparados da Terra. Essa é a ideia por trás de conceitos como o Breakthrough Starshot. A proposta é utilizar enormes sistemas de laser para acelerar pequenas sondas, com massas de poucos gramas, até uma fração significativa da velocidade da luz. Em teoria, uma pequena sonda poderia chegar a cerca de 20% da velocidade da luz. A viagem até Alpha Centauri poderia então durar algo próximo de 2 décadas em vez de milhares de anos. Isso seria extraordinário. Mas existe um detalhe fundamental: a sonda seria minúscula. Basicamente, um pequeno sistema eletrônico acoplado a uma vela ultraleve. Não haveria espaço para uma tripulação humana. Não haveria suporte de vida convencional. Não haveria grandes instrumentos científicos. E principalmente existe o problema da desaceleração. A sonda poderia atravessar o sistema de Alpha Centauri em alta velocidade e continuar sua trajetória para sempre. Ela não chegaria e estacionaria, ela passaria. Depois enviaria seus dados de volta para a Terra e mesmo os sinais de rádio precisariam viajar à velocidade da luz. Isso significa que depois de uma transmissão feita em Alpha Centauri, ainda levaríamos aproximadamente 4,37 anos para receber a mensagem na Terra. Mesmo assim, seria uma conquista extraordinária. Mas seria muito diferente da ideia clássica de uma nave humana viajando até outra estrela. E quanto mais profundamente analisamos o problema, mais percebemos algo importante. Talvez não estejamos diante de um problema convencional de engenharia. Engenheiros resolvem problemas. Eles desenvolvem materiais melhores, criam motores mais eficientes, reduzem massas, aumentam a potência, melhoram sistemas. Mas existem limites que não desaparecem simplesmente porque construímos uma máquina melhor. A velocidade da luz é um desses limites. Ela não funciona como o limite de velocidade de uma estrada. Ela está incorporada à própria relação entre espaço e tempo. É a velocidade característica com que a causalidade se propaga no universo. Para ultrapassá-la usando uma nave com massa de repouso, não seria suficiente construir um motor muito melhor. Seria necessário abandonar a estrutura matemática da relatividade especial. E isso significa algo muito mais profundo do que simplesmente desenvolver uma nova tecnologia. Significaria descobrir uma física completamente diferente. Talvez a natureza possua fenômenos que ainda não compreendemos. Talvez existam novas formas de manipular o espaço-tempo. Talvez algum dia descubramos conceitos que hoje parecem impossíveis, mas não podemos simplesmente assumir que essas possibilidades existem. A ciência exige evidências. E com o conhecimento que possuímos atualmente, a situação é extraordinariamente clara. As estrelas não estão distantes umas das outras, da mesma maneira que 2 países estão separados por um oceano. Existe uma diferença qualitativa. Entre as estrelas existe uma escala de espaço e tempo tão gigantesca que nossas tecnologias atuais parecem quase insignificantes diante dela. E talvez exista uma beleza estranha nessa constatação. Vivemos em um pequeno planeta, um mundo minúsculo orbitando uma estrela comum. Essa estrela está localizada em uma região periférica de uma galáxia contendo centenas de bilhões de estrelas. E essa galáxia é apenas uma entre incontáveis outras galáxias espalhadas pelo universo observável. O cosmos é imenso, quase inimaginavelmente imenso. E ainda assim, as mesmas leis físicas que criaram estrelas, planetas e vida também colocam limites extraordinariamente rígidos sobre a capacidade dessa vida de viajar pelo universo. Isso não significa que o universo seja hostil. Talvez seja algo ainda mais estranho. Ele simplesmente não se importa. O universo não conhece nossas ambições, não conhece nossos sonhos, não sabe que queremos alcançar Alpha Centauri, não sabe que queremos visitar Marte, não sabe que um dia poderemos desejar atravessar a galáxia. Ele simplesmente obedece às suas leis. E essas leis são consistentes, precisas, implacáveis, mas também são responsáveis por tudo aquilo que tornou nossa existência possível. As mesmas equações que dizem você não pode viajar mais rápido que a luz também explicam como estrelas nascem, como elementos pesados são produzidos, como planetas se formam e como o próprio espaço-tempo evolui.
A mesma física que constrói a barreira também constrói o universo que existe atrás dela. Talvez essa seja a verdadeira ironia. O universo nos deu inteligência suficiente para olhar para as estrelas, mas pode ter nos dado um universo no qual alcançar a maioria delas é extraordinariamente difícil. Talvez nossa maior conquista não seja necessariamente atravessar essa distância. Talvez seja compreender por que ela existe. Porque quando você olha para o céu em uma noite escura e vê milhares de estrelas, está vendo algo que parece próximo, mas cada ponto de luz é uma mensagem antiga atravessando o espaço. Algumas dessas estrelas estão a poucos anos-luz, outras estão a centenas, outras a milhares. A luz que chega aos seus olhos hoje pode ter iniciado sua viagem muito antes de você nascer. E quando você percebe isso, o céu muda. As estrelas deixam de parecer destinos. Elas se tornam histórias, histórias escritas em fótons. Histórias atravessando anos, séculos e milênios para finalmente chegar aos seus olhos. Talvez o universo não tenha sido feito para ser atravessado. Talvez tenha sido feito para ser compreendido. E talvez essa seja uma das ideias mais humildes e, ao mesmo tempo, mais grandiosas que a física pode nos oferecer. Não precisamos tocar uma estrela para fazer parte da história do cosmos. Somos feitos da mesma matéria que nasceu nas estrelas. Carregamos em nosso corpo átomos forjados em eventos cósmicos antigos. E por alguns breves momentos na história do universo, essa matéria conseguiu olhar para o céu e perguntar: até onde podemos ir? A física responde: talvez não tão longe quanto nossos sonhos desejam, mas exatamente tão longe quanto as leis da realidade permitem.